sklpedir.com. Maravilha? Show! Vamos para o nosso próximo. Esse já é mais personalizado aqui, né? Codedex. Start your coding adventure. Vamos lá, do estado de Nova York, olha só. Você pode aprender Python, HTML, CSS, SQL, mesma forma que a gente estava trabalhando ali, banco de dados, e JavaScript, muitas focadas aí em ambiente web mesmo, né? HTML, CSS, JavaScript, Python um pouco mais, uma linguagem de programação um pouco mais back-end, né? Mas dá para trabalhar muito com o banco de dados também, e SQL, bastante de banco de dados. Então, vocês têm mais cursos. Tem até em níveis intermediários aqui, por exemplo, de Python, nível intermediário e NumPy, não sei nem o que é. A trilogia aqui, né, de website, né, HTML, CSS, JavaScript. Curso de dados, estrutura de dados e algoritmos, aqui para quem está começando a programar, principalmente na base lógica e tudo mais, vai aprender muito disso aqui, né? Ordenações, arrays, nossa senhora, só a parte ruim mesmo da programação. Outras linguagens mais famosas aqui, Node.js, o Java, né, que é bem difundido no mercado, C#, C++, né, também bem difundida, React, são linguagens mais novas, né, aprender a mexer no Git, que é uma plataforma onde você armazena ali seu código, né, seu repositório e tudo mais. Cara, bem legal e bonitinho assim, né? Tudo que a gente tá vendo aí. Olha só, um curso de IA generativa, cara. Que legal isso aqui, hein? Fiquei até curioso aqui. Vamos ver, vamos começar a navegar por aqui, vamos começar a brincar pra gente ver até onde que isso vai. Tomara que seja divertido, ou mais divertido ainda do que foi ali no sklpedir. Carregando aqui, pessoal, vamos ver o que a gente vai ter aqui do curso, né? Eles chamam de curso, né? De IA generativa do Codedex. Um refresh aqui, bem lento, né? Vou voltar para a tela aqui, vamos get started. Ele deve me jogar aqui pro login, né? Imagino. Mas vamos aí, uma breve animação aqui. Bem-vindo ao mundo da computação. Estamos muito felizes que você está aqui. Bem parecendo mesmo um joguinho, né, pessoal? Ada Lovelace, uma das fundadoras aí das linguagens de programação, explicando aí como que a programação evoluiu no mundo, né? As primeiras interações ali com o cartão, basicamente, né? Que poucos aí conhecem, né? Então vamos lá. Enquanto o futuro é incerto, você vai criando um novo mundo, você tem que proteger. Então vamos lá. Ok, vamos fazer o login aqui para a gente ter uma experiência mais legal aqui. Pelo visto, eles não me permitem aprofundar sem um login, tá, pessoal? Então vamos a ele, né? O principal benefício que eles têm acusado aqui é justamente salvar o meu progresso, né, com o meu login. Então vamos ver. Vamos ver se ele responde bem, né? Tô agarrando em algumas partes aqui, né? Como por exemplo tinha agarrado ali na parte de GenAI, agora na parte de login, né? Não sei, pode estar acontecendo, não sei se é minha internet. Mas vamos ver, vamos tentar progredir aqui. Carregando, opa, voltou aqui. Puxa vida. Tinha dado a homepage aqui, mas agora home, beleza. Então tá aí. Aquela perguntinha ali, né? Por que eu tô aqui? Selecionar um personagem. Pô, bem legal aí. Bem interessante, hein? Gostei desse aqui. Tá bom. Meu nome. Cara, é o De Silva 15 ou Tech by Douglas? Tech by Douglas. Posso. Nome disponível. Obrigado. Tô começando. Eu sou péssimo. Eu quero aprender, construir sites e web apps, alguma coisa mais.
Não tenho certeza, só quero explorar. Análise de dados, né? Então talvez aqui coisas relacionadas aí a SQL, né? E fundamentos de programação. Eu estou explorando, cara, eu não tenho certeza. Bom, já me veio aqui a primeira cobrança aqui, né? Eu poderia aqui tentar o free ou poderia pagar R$ 22,50 por mês para me juntar ao clube. Depois a gente vê um pouquinho mais o que é esse clube, tá, pessoal? Vamos lá, tá encontrando o curso. Cara, o curso que ele me recomendou aqui foi o de Python. Não quero aprender Python. Eu quero ver outros. Eu queria muito o de IA, cara. Porra, foi sensacional ter visto ele aqui. GenAI. Queria ele, cara. Vamos ver o que você tem aqui. Então, tá carregando, né? Praticamente seria uma tela de loading aqui, disfarçada, né? Mas vamos lá. E aí, já me levou para um outro lugar. Opa, tá produzindo, parece. Legal, legal. Vamos ver como é que funciona aqui. A tradução. Vou tentar colocar em português aqui pra gente. Vamos ver se funciona. Um mundo totalmente novo. Como a IA funciona. Tá bom? Trouxe aqui alguns conceitos de LLMs, né? De Machine Learning, né? Verdade. Linguagem natural, processamento de linguagem natural. Trouxe alguns exemplos, né? ChatGPT, o Claude e aqui o Gemini, traduziu aqui para Gêmeos. Nesse capítulo usaremos o Python. Tá aí, ó. Então uma necessidade aí pra gente já, né? Então antes de mergulharmos na IA, revise seus conhecimentos em Python. Use o editor de código da sua escolha. Crie um novo arquivo python.py e crie um print, que é o que você imprime na tela, né? Pressione concluir, depois avance. Cara, onde que eu faria isso? Ajuda, mostrar a dica. Onde que estaria esse editor de código? Será que aí eu usaria o meu próprio? Na minha máquina? Cara, tá, vamos dar um complete aqui. Ver solução. Aí ele me jogou pro GitHub, né? Aí como seria aí o GitHub se eu tivesse feito aqui na minha máquina, né? É um print básico, né? Eu amo usar o Google Gemini para poesia. Próximo. Tá, então eu teria que estar fazendo, né, pessoal? Então, enfim, não vai ser o meu foco específico para esse curso, né? Então, modelo de linguagem. Aí ele explica um pouco o que é o modelo de linguagem, o que são as sequências. NLTK, Natural Language Toolkit. Tá? Aí, beleza, ele põe e passa uma tarefinha depois, né? Abra o seu editor de código, cria um arquivo Python, instale as bibliotecas, e aí ele trouxe 2 bibliotecas. Bibliotecas interessantes. Então, tudo que ele está fazendo aqui, pessoal, ele está preparando a minha máquina, principalmente, para permitir que eu rode esses conceitos, inclusive de AI generativo, na minha própria máquina. Cara, bem avançado até esse contexto, hein? Achei legal, assim, poderoso até, tá? Então aqui, por exemplo, né, eu instalaria isso aqui na minha máquina, né? Um ambiente, né, virtual, e instalaria isso toolkit depois. Cara, que legal, assim, bem mão na massa, bem do comecinho mesmo, né? Aqui ele explica o conceito de tokenização, né, que é basicamente como as linguagens aí interpretam o que a gente passa, né? Então a gente fala português, né, e a gente entende em palavras, né? Mas a inteligência artificial entende pelos tokens, né? E aí pode ser imagem, texto, tudo isso vai ser considerado um token, né? Então são pequenas unidades de dados usadas para treinar os modelos de IA. Bem legal, ele explica um pouquinho. E aí ele já define aqui, né, o que seria o token para as primeiras interpretações, né? Então, se você tem um input de texto, né, eu estou aprendendo IA generativa, ele vai separar ali, né, fazer a tokenização dele, né, e aí cada palavra eu estou aprendendo, tudo isso vai ser um token, né? Então a gente mandou aí 5 tokens para ele interpretar. Cara, legal, assim, tô passando superficialmente aqui pelo curso, pessoal, mas, cara, bem interessante aí o que ele tá
e tá apresentando em conceitos bem legais, assim, sabe? Eu achei legal, cara. Achei legal. Tem conceitos bons aqui. Vou tentar pegar algum que seja um pouco mais prático, tá, pessoal? Vamos ver se até ele oferece uma ferramenta para isso. Vamos colocar aqui o de SQL, que é justamente o que a gente viu ali no SQL pedir. Vamos até para efeito de comparação, né? Aí beleza. Aí o que acontece? Por que eu estava sentindo um pouquinho de falta nisso na parte de IA generativa? E queria saber se ele conseguiria fazer isso aqui. O que a gente está vendo na tela agora ele já me trouxe uma estrutura para eu produzir o meu código aqui mesmo, rodar ele e ele cuspir a resposta, né? Então isso aqui é prático, na verdade. Eu não preciso de ter nada na minha máquina, eu não preciso de ter um editor de texto, um compilador, né? Tudo isso. Então aqui já é um adianto, eu vou rodar tudo na mesma plataforma, não vou sair daqui, então isso é ótimo, né? Então basicamente o que ele trouxe pra gente aqui, né? Ele já trouxe uma tabela aqui parecida, uma tabela chamada shows, né? Então só pra gente ver aqui como é que seria, então eu poderia ter um select tudo from shows, né? Shows. Deixa eu desativar isso aqui que tá me incomodando. Shows. Vamos ver se ele já renderiza isso aqui. Aí, ó, já me renderizou. Então essa seria a tabela shows aqui, né? Então select tudo, né, da tabela shows, né? Se eu quisesse só, por exemplo, name, tá aí, Tokyo Vice, The Last of Us, Girls, Succession, beleza. Então já renderizei aí pra gente, só pra gente ter uma parte mais visual aqui, né? Então você tem o ano, você tem a temporada, o ranking, né, do Rotten Tomatoes, vamos falar assim, né? Tá bom, e aí o que ele me pediu? Ele me pediu justamente para fazer isso, copia e colhe a seguinte declaração. Cara, tem a ferramenta de copiar e colar, trazer para cá, bem legal. Esse aqui eu já teria feito. Tá aqui, vamos pro próximo. Novo item de bloqueado. Aí, ó, mais alguns critérios aqui do que a gente estava falando sobre a jornada de aprendizado, né? Ele tá gamificando a minha jornada de aprendizado, né? Então ele trouxe aí um item desbloqueado, né? Por exemplo, o pato de borracha, né? Então vou continuar aprendendo, me sinto empolgado para isso, né? Então vamos lá. Para continuar aqui, o que ele vai me pedir, né? Estava explicando aqui o conceito do asterisco, né? Que o asterisco nada mais é do que trazer tudo, né? Todas as colunas, né? Aqui ele já trouxe o conceito pontualmente, né? Estava explicando o que é o select, o que é o asterisco, o que é o from, o que é o shows e por que termina com ponto e vírgula, né? Se eu quisesse uma coluna específica, por exemplo, eu poderia pedir, né? Então vamos supor essa aqui que ele me trouxe, né? Select ID, nome e gênero da tabela shows. Tá aí, então o número 1, Tokyo Vice, do gênero Crime Drama, né? Bem legal aí. O que ele, aqui até tô tentando entender aqui o que ele queria, né, de que eu fizesse, né, mas até agora até que não. Cliquei sem querer, mas eu vi que tinha completado mais alguma coisinha ali, pessoal. Mas vamos lá. Valores únicos, né? Então eu poderia ter somente os valores, né, de gênero da coluna show. Legal. Interessante. Vamos lá, próximo. Agora ele está me explicando o conceito de where, né? Então, se eu quiser uma coisa mais específica, né? Eu quero todos os shows que tenham o ID 23. Bem provável que seja apenas um, né? E aí eu quero todas as informações dessa ID 23, né? O nome, o gênero, qual string que ele está disponível, né? Então, se eu quisesse somente o nome e o ano, eu poderia fazer isso aqui específico, né? Então, vai ser quem está na linha, né? O ID aqui basicamente é uma linha, né? Na linha 23, né? É o high score do ano de 2020, né? Ou se eu quisesse, por exemplo, pegar todo mundo que fosse do ano maior do que de 2020, né? O que veio depois de 2020 está aí. Vamos supor que eu quisesse apenas o name e o string, para a gente analisar aí de
qual que é o stream que mais está fazendo coisa na atualidade. Olha aí, a HBO empatando aí com o Netflix, com 3 cada um. Já o Hulu tá ficando para trás, mas convenhamos que com uma das melhores séries aqui, que é o The Bear, né? Legal, então você tem também os comparadores, né? Maior igual, se fosse o menor igual também tem. Menor igual. Aí teria aqui, ó, os mais antigos aqui, bastante na HBO, bastante na Netflix. Legal. Teria ter os diferentes aqui também, né? Então você tem exclamação igual, significa diferente, né? Então os que tem aí diferentes de 2020, né? Ou seja, antes e depois de 2020 aí, mas exceto 2020. E exatamente igual a 2020, temos 7 também, tá? Então bem legal. Maior igual deveria ter todos esses, mais aqueles outros que a gente já tinha visto. Então tá bom, é isso aí. Então foi bem legal pra gente ir brincando por aqui, né? Cara, muito legal, viu? Muito legal mesmo. Vamos lá, completo. Vamos pro próximo. Novo item desbloqueado, temas do editor, bem legal. Ó, eu posso talvez trocar aqui para um modo escuro, né? Quero, tá? Não gostei muito. Isso mesmo. Não gostei dessa tela branca. Eu quero essa tela mais escura. Pô, ficou bem mais bonito. Obrigado. Que bom que eu desbloqueei essa função. Que legal. Bem chique, bem chique. Aqui eu como, né? Então aqui, o que ele vai me dar aqui? Esse %T é um sinal de porcentagem, é um caractere coringa que pode ser usado como, né? Junto com como, né? Você pode usar para associar caracteres a um padrão da sua consulta. Por exemplo, né? O A porcentagem corresponde a valores que começam com a letra A. E o porcentagem Z corresponde a valores que terminam com a letra Z. Então todo mundo que começa com Z é o T. Caramba, que legal. Será que tem algum com D? Não tem. Vamos ver com B. Tem. Com B tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 séries. E terminando com S. Fiquei curioso. Terminando com S, tá aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 séries terminando com a letra S. Que legal, eu não sabia dessa porcentagem. Bem legal. E se eu colocar %, né? É o que está no meio, né? Tô definindo que eu gostaria de ver esse trechinho aqui, né? Por exemplo, o The Bear vai aparecer se eu colocar o Bear aqui, né? Black. Vai ter o Black Mirror e o Orange is the New Black. Bem legal, hein? Bem interessante. Bem interessante. Aí tá aí, o Orf tá aí comentando aqui no chat aqui pra gente aqui. Cara, boa ferramenta para aprender, viu, Orf? De verdade, cara. Acho que pode ser bem legal aqui. Vamos ver, todos que tem is no meio, né? Orange is the New Black, Love is Blind. E esse aqui, ele buscou porque ele achou esse aqui no Kaizen. Tem esse is no meio. Bem legal, né? Então, aqui, por exemplo, se eu quisesse pegar todas as séries que tem, que começam, né, com a letra D no gênero, né? A gente tem drama e documentário. Tá aí, né? Bem interessante, cara. Muito legal. Será que em ano também daria para fazer isso? Todos os anos todas as séries que começam dos anos 20. Será que tem isso? Tá aí. Perfeito. E no caso também, se eu quisesse dos anos 1900, tá aí. 3 séries dos anos 1900, né? Bem legal aí pra gente até fazer associações diferentes, né? Como o exemplo anterior tinha proposto pra gente, né? Eu poderia também usar o where, mas com uma outra condicional aqui, né? Que seria o maior que 1900, né? Menor no caso, né? Que 1000, menor que 2000, né? Vamos ver aqui como é que seria. Menor que o ano 2000, será que está certo esse aqui? Beleza, deu certo. Eu vou pôr isso aqui para a gente ver o contrário, né? Maior que os anos 2000, então todas aí essas séries, né? E menor que os anos 2000, tá aqui aquelas mesmas 3. Então são formas diferentes de interpretar, né? Seria essa mesma coisa aqui. Uma coisa quer dizer o mesmo que o outro, né? Tá aí, ó. Year like menor que 2000 e year like 19% seria a mesma coisa. Então aí
brincando, a gente vai descobrindo caminhos diferentes, né, para chegar na mesma resposta, né? Ou respostas extremamente parecidas, né? Mas tá aí. Cara, gostei muito. Não vou me alongar muito mais por aqui. Eu acho que já mostrei bastante aqui o que a gente teve. Aqui ele já está chegando naqueles conceitos mais avançados lá do SQLPD, né? Que é o conceito de AND, né? Então que a gente tem esses somatórios aí, vamos falar assim, né? Ele vai pegar aí a galera que tem nome entre A e D, né? Entre a letra A e a letra D. Entre a letra A e a letra F aumenta um pouco a lista. Entre a letra G e a letra L, nenhum. Entre a letra Y. Engraçado, minúsculo não tá pegando, eu acho. Minúsculo não pegou. Tá aí, bom pra gente aprender aí. Que talvez a palavra inicial, né? Talvez ele teria que ter uma reinterpretação aqui, né? Pode ser por isso. Tá aí, boa, legal. Queria chegar no final aqui. Opa, recurso desbloqueado. Você tem 100 de XP. Isso significa que agora você pode entrar na comunidade do Discord. Legal, cara. Tô vendo aqui que aqui embaixo, acho que não tá aparecendo aí na nossa live. Deixa eu dar uma puxadinha aqui só para vocês verem. Eu tenho aqui, né? Era de Ouro, que é o capítulo que eu tô, né? E aí, 10 XP. Então, toda vez que eu completo esse capítulo, né? Eu avanço e ganho pontos, né? Então, se eu for só avançando aqui, né? Eu vou ganhando meus pontinhos aí. Cheguei aqui ao final do primeiro capítulo. Era isso que eu queria, só pra gente ver até onde que isso vai. Me explicou quais os conceitos que ele me apresentou. E aí ele trouxe aqui um probleminha, né? Para resolver, né? A equipe do Codedex está sediada na cidade de Nova York. Reunimos nossos 50 melhores restaurantes. Esta é uma tabela de restaurantes, né? Que possui as seguintes coisas, né? E aí o que ele trouxe aqui? Brinque com a tabela e tente descobrir quais são todas as culinárias únicas na mesa, né? Então aí usar o conceito de distinct, né? Que a gente poderia colocar aqui, né? Quais são todos os restaurantes chineses e italianos, né? Então a gente poderia ter aqui, né, o from where cuisine igual Italian, não sei como é que tá aqui, Italian, só que pizzeria também pode ser italiano, né? E aí? Ó, tá aí, 2 italianos, né? E Chinese. E tem mais chineses, né? Então aqui, se fosse, né, usar aí o conceito que a gente aprende, principalmente no curso aí, né? É o italiano e pizzeria. Será que tá assim? Não sei como é que tá. Não. Pizzaria, não. Não sei. Não sei se eu acertei aqui. Cuisine equal. Os dois não tem, né? Então teria que revisar aí os conceitos. Claramente não aprendi, né? Enquanto estava fazendo a aula. Mas é isso. Então ele colocou aqui alguns exemplos aí para brincar. Legal. Vamos completar aqui para a gente ver. Você ganhou um novo distintivo. Legal. Vamos ver se ele vai me tirar daqui. Próximo. Opa, uma animaçãozinha aqui. Tá aí. Primeiro capítulo completado. Tech by Douglas. Agora a verdadeira diversão está para começar. A hora do intervalo. 1 minuto. O que é esse 1 minuto aqui? Vamos pro próximo. Vou esperar esse tempo, né? Vamos ver aqui o que ele tem aqui próximo. Beleza, ele trouxe mais coisas aqui, né? Então seguimos aí na nossa aulinha aí, né? No nosso curso. Bom, bem legal. E eu gostei bem mais aqui, né? Claro, do que o SQLPD, né? Acho que o SQLPD ali é um bom treininho ali, mas para quem já sabe. Porque aqui no Codedex você tem uma aulinha do lado e você tem a oportunidade de você praticar e ver o seu resultado lateralmente. Então, nesse caso, acho que é muito mais prazeroso. Essa jornada aqui de conhecimento, né, com animações, com prêmiozinhos e tudo mais, achei legal. A gente tem mais áreas aqui, né? Então, estou vendo aqui, né, desafios, projetos,
30 noites de código. Vamos ver aqui o que são os desafios. Python, vamos ver se tem algum de SQL, será? Não, tem alguns bloqueados. Vamos ver um de Python. Eita, algo deu errado. Caramba. Foi um erro bem feio aqui, né? Caramba, perdi toda a conexão, será? Nossa, foi um erro drástico ali. Vamos lá, desafio de novo. Aqui tá. Então aqui tem aí me pedindo para fazer, né, um ranqueamento aí de comidas usando Python, né? Então quem estivesse fazendo o curso de Python, tá aí, né, a interface para você programar e o terminal que de fato que você vai rodar ali e o resultado vai aparecer aqui no terminal após você fazer a sua compilação, né? Bem legal. Então, de prática, projetos, né? Top Projects, criar um GIF com Python, um álbum, né? Encontrar álbum usando a API do Spotify, pô, bem legal, hein? Bem avançado algumas coisas, né? Construir um jogo de adivinhar palavras, cara, que legal, assim, esses são bons projetos, né? Vamos ver esse aqui de adivinhar palavras, feito em Java, em Python. Ele me dá aí as descrições, né? Tá? Que eu tenho que fazer. Cara, que legal, hein? Bem interessante, bem interessante. E o que seria os 30 noites de código? Tô preparado. O que é isso aqui? Continue. Selecionar um ovo. O nome do meu pet é a Maia. Say hi to Maia. Cadê a Maia? Your pet needs daily care. Tá bom. Add progress. Olha aí. 4 horas restantes. Add your progress. Ah, tá. Aqui eu falo o que eu fiz. Trabalhei no projeto, aprendi SQL. Aí eu tenho que colocar aqui uma mídia, se eu quiser. Dia 1, pronto. Tá aí, o Douglas, das 30 noites, trabalhou num projeto, aprendi SQL. Vamos alimentar o meu pet. Opa, tem alguma coisa acontecendo? Será que vai nascer? Jesus, está nascendo. Nasceu um pintinho. Tá bom. Nasceu aí a Maia. Posso selecionar o que ela quer. Uma maçã. E aí a vidinha dela tá enchendo ali. Beleza, tá aí, legal. Bom, essa é uma das estratégias que inclusive o Duolingo tem, né, pessoal? De você estar sempre, todo dia, entrando na plataforma. É uma forma de fazer o cara voltar, né? De ter o progresso aqui, de ter essa familiaridade, de estar todo dia entrando numa ferramenta, conhecendo mais coisas, né, e tudo mais. Então, bem legal aí. Se eu não voltar amanhã, a Maia vai ficar chateada, vai falecer, não sei o que pode acontecer, né? Mas é uma forma aí de você reter o usuário, né? Imagino, né, que como eu já estou cadastrado aqui, eu vou receber um e-mail pedindo para eu voltar, pedindo para eu aprender alguma coisa nova, né? Então, é por aí. Tudo dele é muito focado para essa interface meio de joguinho mesmo, né, pessoal? Vou até tirar minha câmera aqui para vocês verem. Tudo bem, parece mesmo um joguinho aí bem antigo, né? Um joguinho de bits, né? Formado em bits. Tem um ranqueamento, minha sequência de dias ali. Então, o meu perfil aqui, né? Posso pinar um projeto. Poxa, bem legal assim para quem está começando. Pode ser legal, pode ser uma rede social interessante aí para conhecer quem está nessa mesma jornada que você, ou até mesmo quem está mandando bem, hein? Eventualmente aqui pode ter pessoas que estão mandando bem aqui, estão com bons perfis por aqui, e algumas empresas podem achar essas pessoas, não sei, quem sabe. Eu acho que tem uma jornada interessante aqui para o conhecimento. Acho que essa é a verdade, viu? Achei legal, plataforma boa, divertida. E bem estruturada. Acho que ela oferece uma estrutura interessante aí para a pessoa começar sua aventura de fato aí na programação e em diversas programações, né? Então, linguagens aí famosas, linguagens de ambiente web, que pode ser bem interessante e principalmente com um apelo visual entrega um resultado legal aí.